Cromossomos sexuais e herança ligada ao sexo. Do conjunto completo de cromossomos, dos quais nós estamos referindo agora. Novamente, nós temos aqui um cariótipo da espécie humana. E aqui embaixo nós temos os cromossomos sexuais. Nesse caso aqui, um macho, porque os seus cromossomos são X e Y. E nesse caso, esse cromossomo identifica o macho da espécie humana. Então, a herança ligada ao sexo, nós estamos nos referindo aos genes localizados nesses cromossomos. A maioria dos animais e muitas plantas apresentam o que nós chamamos de dimorfismo sexual. Ou seja, o sexo ele é determinado por um par especial de cromossomos, como nós acabamos de ver aqui na espécie humana. Na espécie humana, especificamente, 22 pares são os homólogos e estão relacionados com a herança autossômica. E 2 são os cromossomos sexuais. Esses estão ligados ao sexo. Nesse caso, na espécie humana, a fêmea, por apresentar os seus cromossomos sexuais XX, ela é chamada de homogamética. E o macho, como seus cromossomos sexuais são X e Y, nesse caso ele é heterogamético. Quando nós analisamos a meiose na fêmea, onde ela tem 2 cromossomos X, eles ficam pareados e se segregam como se fossem os autossômicos. Ou seja, o seu comportamento durante o mecanismo de divisão vai ser semelhante aos cromossomos autossômicos. Nesse caso, cada ovócito recebe um cromossomo X. No macho, nós vamos observar que os cromossomos X e Y formam um par numa curta região que eles têm de homologia. E essa pequena região de homologia é o que garante que eles se separem para os polos opostos, e nós vamos ver isso muito claramente lá no mecanismo de divisão celular. Neste caso, o X e o Y possuem regiões homólogas que contêm sequência de DNA que são substancialmente semelhantes. Já as regiões diferenciais contêm genes que não têm contraparte no outro cromossomo sexuais. Nos machos, então, nós temos as regiões diferenciais que são ditas de hemizigotas. O cromossomo X, ele contém muitos genes onde a maioria deles estão envolvidos com funções sexuais. Agora, nós vamos ver que no macho, nós temos uma sequência específica que ela é chamada de SRY, que esse SRY significa fator de determinação de testículo, que essa sequência ela vai determinar a própria masculinidade. Nós vamos observar, então, que genes de regiões diferenciais, tanto do X quanto do Y, mostram um padrão de herança que está ligado ao X e ao Y, respectivamente. Vamos observar essas diferenças aqui. Do lado de cá, nós temos a representação do cromossomo X e do lado de cá, nós temos a representação do cromossomo Y. Quando nós analisamos a morfologia desses cromossomos, nós observamos que elas são bem diferentes. Só que aqui, no cromossomo X, essa pequena sequência representada em vermelho, com essa pequena sequência representada em azul, nós vamos observar que ela tem uma contraparte no cromossomo Y. Essas regiões de homologia no X e no Y é o que nós chamamos de região de pseudo-autossomia. No entanto, nós vamos observar
que no X nós temos sequências gênicas aqui, ó, que é própria do X. Assim como nós temos aqui no Y, essa sequência gênica aqui, que é própria do Y. Não tem uma contrapartida no X. No entanto, no Y nós temos aqui, ó, a sequência gênica que é chamada de SRY, que é a sequência na qual eu disse para vocês que vai determinar a própria masculinidade, porque essa aqui é o fator de determinação do testículo. Nesse caso, nós temos os heredogramas de distúrbios relacionados ao cromossomo X e ao cromossomo Y. O que nós observamos, então, em relação a esses distúrbios? Muito mais homens que as mulheres vão apresentar o fenótipo, que é raro em estudo. O que nós vamos observar? Uma mulher, ela só vai apresentar o fenótipo se tanto sua mãe quanto seu pai tiver o alelo. O homem, ele vai apresentar o fenótipo apenas quando a mãe tiver o alelo. Vamos entender isso aqui nesse heredograma aqui, ó. Então, o que nós vamos observar em relação a esse distúrbio recessivo ligado ao sexo? Muito mais homens que mulheres apresentam um fenótipo que é raro. Nesse heredograma aqui, nós temos esse homem da primeira geração com a doença e esse homem da terceira geração com a doença. Nenhuma das mulheres, elas têm a doença. Uma mulher, ela só irá apresentar o fenótipo se tanto o seu pai quanto sua mãe tiver o alelo. E o homem, ele vai apresentar o fenótipo apenas quando a mãe, ela tem o alelo. Veja só, nesse caso aqui, a mãe, ela tem um alelo. E o pai não tem. Se é homem, necessariamente, o que foi herdado do pai foi o alelo Y. Ele tá aqui. E nesse caso aqui, esse homem herdou esse alelo da mãe, que fez com que ele ficasse afetado para a doença. Nós temos aqui, ó, essa representação que eu não tinha chamado atenção. Mas nesse caso aqui, é um indivíduo portador do alelo. É um indivíduo doente? Não. Mesmo porque nós sabemos que o distúrbio recessivo, para ele se manifestar, ele tem que estar em homozigose, né? Mas a gente sabe que esse indivíduo heterozigoto, ele é portador do alelo. Vamos chamar um pouco da atenção em relação a essas mulheres portadoras da doença aqui. Mulheres portadoras, quando se casam com um homem normal, nós vamos ver que 50% dos seus filhos vão apresentar o alelo em questão. O que nós vamos observar? Homem doente, quando eles se casam com uma mulher normal, nenhum dos seus filhos vão apresentar a doença. E nesse caso, também não vai passar para os seus descendentes. Um raro fenótipo recessivo ligado ao X é o que nós chamamos de síndrome de feminilização testicular. Por ser um caso raro, 1 em cada 65 mil nascimentos, nós temos um problema como esse. As pessoas acometidas por essas síndromes são cromossomicamente homens. Nesse caso, são 44 cromossomos autossômicos e o X e o Y, que determina o sexo masculino. Porém, se desenvolvem como mulheres. Olha isso daqui. Quando nós olhamos essa projeção aqui, ninguém vai negar. São mulheres. Fenotipicamente falando, são mulheres. Mesmo porque eu vejo genitália feminina, mamas, fenotipicamente são mulheres.
O que nós observamos com essa síndrome? Elas têm a genitália externa feminina, mas não têm útero e por não terem útero, automaticamente são estéreis. O que a gente observa? Que essa condição ela não é revertida por hormônios andrógenos. Bom, falamos dos heredogramas de distúrbio recessivo ligado ao X. Vamos falar dos heredogramas de distúrbio dominantes ligado ao X. Quais são as características que nós vamos observar? Aqui nós temos o heredograma que nós vamos analisar. Homens doentes que se casam com mulheres normais vão transmitir a doença para todas as suas filhas, mas para nenhum dos seus filhos. Mulheres doentes que se casam com homens normais vão transmitir a doença para metade das suas filhas e dos seus filhos. Mas se você pensa que as doenças hereditárias elas estão somente ligadas ao X, não é verdade. Nós ainda temos a herança ligada ao Y. Nós vamos ver que esse tipo de doença tem como característica que apenas os homens herdam. O gene que tem um papel primário na masculinidade é o SRY, que eu falei para vocês, que é o de fator de determinação de testículo. Então, a masculinidade em si está ligada ao Y e ela mostra um padrão de herança esperado de transmissão exclusiva de pai para filho. E aqui nós temos uma doença que eu acho que muitos de vocês pode ter visto nos seus avós, mas que hoje em dia não é muito comum mesmo, porque os homens hoje eles se preocupam em estar limpando, quando eles fazem a barba, cortam o cabelo, de limpar esse excesso de pelo aqui, que é o que nós chamamos de hipertricose auricular. Nós vamos ver que entre as pessoas da Índia é muito comum, sim? Mas aqui no Brasil a gente vai observar que é raro nós encontrarmos pessoas com essa característica fenotipicamente visível. Então, essa é a verdadeira herança passada de pai para filho, porque é uma herança ligada ao Y.